A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o João Esteves e você não está aqui por acaso. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o Senhor tem algo para a sua vida hoje. E antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, você que está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu estarei postando vídeos novos aqui no canal, trazendo uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. E a palavra que nós vamos estar lendo hoje, ela está no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. A cura dos 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. E dentro desse texto, o Senhor ministrou algo no meu coração. 4 passos básicos que nós vamos estar aprendendo em cima desse texto. E o primeiro passo que eu quero trazer para nós meditarmos hoje é o seguinte: as circunstâncias desfavoráveis não impediram eles de clamar por Jesus. Não seja movido pelas circunstâncias. Aqueles homens, eles eram leprosos. E naquela época a lepra era uma doença que tirava qualquer direito social das pessoas. As pessoas não podiam ficar em comunidade. Elas não podiam ficar dentro das cidades. As cidades eram muradas. As pessoas que tinham lepra, elas eram obrigadas a sair da cidade. Ficar fora da proteção, fora da provisão, fora de qualquer recurso básico como água, comida, moradia. Elas não podiam se assentar à mesa com as suas famílias. Mas as circunstâncias não impediram aqueles homens de clamarem por Jesus. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e não olhar para as circunstâncias. Precisamos ter uma fé inabalável e não ser movido pelas circunstâncias. Porque quando somos movidos pelas circunstâncias, qualquer vento que vem contra nós nos abala. Se estamos indo para o norte, o vento está soprando para o sul, começamos a ir para o sul. Perdemos a rota, perdemos a direção, perdemos o caminho, perdemos a visão, a esperança, a fé. Deixamos de acreditar no que a palavra diz e começamos a acreditar nas nossas emoções. Então, o primeiro passo que eu quero trazer nesse vídeo, nessa mensagem: não seja movido pelas circunstâncias. Que as circunstâncias não limitem a sua fé. Que as circunstâncias não ceguem a sua visão. Que as circunstâncias não roubem a sua esperança de que Jesus, ele não só pode, ele quer fazer milagres, provisões, trazer respostas sobre a minha e sobre a sua vida. Então este é o primeiro passo. Não seja movido pelas circunstâncias. O segundo passo que eu aprendo com essa mensagem é: nem sempre as nossas orações serão respondidas quando e como queremos. Precisamos ser perseverantes. O segundo passo que eu trago para você é: seja perseverante. Além de não olharmos para as circunstâncias, quando elas estiverem desfavoráveis, seja perseverante. Jesus poderia ter colocado as mãos sobre eles ficarem livres daquela lepra? Poderia. Mas é necessário respeitarmos o processo, mesmo que nós não estejamos de acordo. Nem sempre a resposta daquilo que estamos clamando, pedindo, orando, ela vai vir como nós queremos.
Jesus, o Senhor, ele tem os meios dele de trabalhar. Ele tem os meios dele de aguçar a nossa fé, nos levar a exercermos a nossa fé. E quando ele faz isso, é necessário que nós respeitemos o processo. Porque no meio do processo é que ele vai operar. No meio do processo é que ele vai trazer crescimento para as nossas vidas. No meio do processo é que ele vai aguçar a nossa fé. Ele vai afiar a nossa fé, para que a cada dia nós venhamos aprender que é por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso querer. A resposta não tem que ser do nosso jeito. O que nós precisamos é entregar e confiar. E o mais o Senhor fará. E o terceiro passo que eu aprendo com essa mensagem: eles obedeceram sem questionar. Obediência é um dos princípios principais para a vida do cristão. Independente das circunstâncias, quando nós obedecemos, nós achamos graça e favor diante do Senhor. Jesus falou com os leprosos: vão até o sacerdote. É até estranho, é engraçado, porque os leprosos não tinham direito a nada. Eles não podiam chegar perto das pessoas, eles não podiam estar com a família, eles não podiam estar dentro da cidade, mas Jesus disse para eles irem até o sacerdote. E o que eles fizeram? Eles não questionaram, porque devido à condição deles, devido à circunstância da lepra ser algo totalmente desfavorável, eles poderiam questionar: ah, Senhor, como que nós iremos até o sacerdote? Não podemos sair daqui, não podemos entrar na cidade, somos considerados imundos. Eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. A obediência, ela traz a bênção, o milagre e a provisão. A obediência traz resposta. A obediência, ela faz o impossível se tornar possível. A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. É necessário que nós tenhamos um coração obediente. Ah, mas o Senhor falou, não tem nada a ver com aquilo que eu estava esperando, não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Não importa, continue em obediência. O Senhor, Ele sabe o início, o meio e o fim de cada processo que nós passamos. Não tem uma oração que não é ouvida e que não é respondida. Não tem um clamor que o Senhor não ouça. Não tem lágrimas que Ele não possa enxugar e que Ele não queira enxugar. Não tem pessoa que Deus não possa mudar o coração. É desejo do Senhor que todos sejam salvos. Se você está num processo de oração, de clamor, passando por alguma necessidade e você, aos seus olhos carnais, não enxerga a solução para essa situação, continue em obediência. Os leprosos simplesmente foram. Eles não questionaram, eles não hesitaram, eles não perguntaram, por que disso, por que daquilo. Eles simplesmente obedeceram a palavra que Jesus liberou sobre a vida deles. E no meio do caminho, no meio do processo, eles nem chegaram onde Jesus falou para eles irem. No meio do caminho, eles foram curados. Continue em obediência. No meio desse processo, ainda que seja difícil, o Senhor trará resposta, provisão, milagre, cura e salvação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E o quarto ponto que eu aprendo: seja grato e continue adorando ao Senhor. É necessário gratidão no nosso coração. A Bíblia fala que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrinha os nossos pensamentos para nos dar segundo o fruto de nossas ações. Ou seja, antes mesmo de nós recebermos uma bênção, de nós pedirmos um milagre, clamarmos ao Senhor por algo, Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. E Ele sabe quando nós vamos ter um coração grato ou não. Ele sabe quando nós vamos continuar adorando a Ele ou não. Ele sabe quando a bênção não vai tomar o lugar do abençoador na minha e na sua vida ou não. Então é necessário ter um coração grato. Quem somos nós no meio disso tudo? O que volta para agradecer
ou um dos 9 que abandonou o Senhor depois do milagre. É necessário continuarmos servindo, adorando, seguindo ao Senhor, mesmo depois dos milagres, mesmo depois que a resposta chega. Somente um daqueles 10 voltou para agradecer. E Jesus fala com ele: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus disse para ele: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Eu acredito que aquele homem, agora com o meu pensamento aqui conjecturando, saiu falando das maravilhas, saiu falando de Jesus, do que Jesus fez na vida dele. Eu imagino aquele homem chegando na casa dele, depois talvez de tanto tempo, sofrendo com lepra, longe de tudo, longe da sua família, da cidade, da sua casa. Eu imagino aquele homem chegando em casa, contando boas novas. E tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: o mesmo Deus que nos chama, Ele nos envia. Eu tenho certeza que aquele homem, ele se tornou boca do Senhor naquela cidade, dentro da casa dele, no meio da família dele, porque o mesmo Deus que nos chama, Ele nos envia. Ele nos cura para que nós levemos cura à vida de outras pessoas. Ele nos salva para que nós possamos levar salvação à vida de outras pessoas. Ele traz novidade de vida para nossas vidas, para que nós possamos apresentar novidade de vida às outras pessoas. Tudo tem propósito. Em tudo o Senhor tem propósito. Toda resposta, toda provisão e milagre tem propósito. E o propósito é que eu e você, mediante o milagre, passemos a ser testemunhas de Jesus e façamos o nome dele conhecido e glorificado. Então, se você está passando por um processo, saiba que o Senhor, ele tem propósito nisso. Saiba que o Senhor está assistindo você todos os dias. E se você se mantiver em obediência, o milagre ele vai chegar na sua vida. O milagre ele vai chegar na sua casa. O milagre ele vai chegar nas suas finanças. O milagre vai chegar no seu casamento. O Senhor ele quer fazer, mas é necessário estarmos em obediência. É necessário sondarmos o nosso coração para que em gratidão nós possamos continuar, mesmo após receber a bênção, o milagre, a provisão, a resposta, a cura, nós possamos continuar adorando ao Senhor. Assim como aquele único homem, um estrangeiro, um samaritano, alguém que não tinha convivência com Jesus, ele voltou em gratidão, louvando e adorando ao Senhor. É esse coração que nós precisamos ter. Não podemos dar lugar à murmuração, à incredulidade, devido a circunstâncias difíceis, abandonarmos ao Senhor, abandonarmos a nossa confiança na palavra do Senhor. Não, é necessário ter esse coração, um coração que obedeça, mesmo que a ordem do ir seja contrário à nossa vontade. Um coração que seja grato, uma fé inabalável, que não é movida pelas circunstâncias. Entendendo que nem sempre a resposta vai vir como nós queremos. Nem sempre o processo vai passar no nosso tempo, mas é necessário continuarmos em perseverança, até que tudo se concretize, até que o plano, o propósito do Senhor se cumpra na minha e na sua vida. Nem sempre os processos serão fáceis, mas continue perseverando, crendo, obedecendo e no final de tudo, seja grato. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai abençoar a sua vida. E se ela abençoou a sua vida de alguma forma, você que está comigo até o final desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa palavra possa abençoar também outras vidas. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus.